minha gente, hoje a gente vai iniciar o sistema respiratório, né? A gente, nas aulas anteriores, vimos o sistema digestório primeiro, depois o circulatório e agora vamos para o respiratório, certo? E agora vamos para o respiratório, como eu acabei de falar. A principal função do sistema respiratório vai ser conduzir o ar do exterior para o interior do organismo, certo? Isso a gente está falando de anatomia humana e de sistema respiratório humano. Se a gente for falar de sistema respiratório a nível de outros grupos animais, a gente vai ter animais que não respiram oxigênio, que não absorvem o oxigênio do meio através de pulmões. Alguém sabe aí, Bruno, exemplificar algum animal que não respira através de pulmões? Não me lembro, professor. Pronto. Praticamente todos os peixes, eles vão fazer respiração através de um órgão chamado de brânquias, certo? Que faz respiração branquial, onde esse indivíduo vai retirar da água o oxigênio. Então é um tipo aí de respiração de oxigênio, mas que não é feita através de pulmões. Então a gente tem também a respiração branquial em alguns tipos de animais. E às vezes cai essa comparação em algum Enem, alguma coisa aí do tipo. Um outro tipo de respiração que vai existir ainda em animais vertebrados é a respiração cutânea. No caso de alguns dos anfíbios, que são sapos, rãs e pererecas, além da respiração pulmonar, igual à nossa que eles têm, eles também fazem uma respiração chamada de respiração cutânea, onde cerca de 40% das trocas gasosas elas serão feitas através da pele. As trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico, 40% será feita através da pele. Deixa eu aceitar a Marisa aqui, que ela está pedindo para entrar. Oi, Marisa, boa tarde. Boa tarde, Genival. Desculpa pelo atraso. Nada, acontece, eu também cheguei atrasado. Deixa eu vir aqui. Tá certo, mas desculpa. Nada. Voltar para onde eu estava. Então eu estava falando que além da respiração pulmonar, falando aí a nível de seres vivos em geral, vai ter também a respiração branquial no caso dos peixes e cutânea no caso dos anfíbios. Branquial através de órgãos chamados brânquias, cutânea através da pele. Mas vamos focar aqui na respiração nossa, já que a anatomia, já que o assunto é fisiologia humana. A principal função do sistema respiratório, como eu disse, é conduzir o ar do exterior para o interior do organismo. E a anatomia do sistema respiratório, ela é de alguma forma bem simples, vamos dizer assim. O sistema respiratório será formado... Professor? Oi? Thaís está perguntando se o senhor está gravando a aula. Estou sim. Não sei se vai ficar gravada, mas estou tentando. Certo? Essa anatomia do sistema respiratório vai ser formada por duas estruturas básicas, principais: os pulmões e as vias respiratórias. Vias respiratórias. Esse termo aqui, ó, via, pegando a origem dessa palavra via, isso significa estrada ou caminho. Daí que vem rodovia, rodoviária. Então essa via significa caminho ou estrada. Então quando a gente fala em vias respiratórias, a gente está falando das estradas ou dos caminhos que esse ar vai percorrer, né, a partir do momento que ele entra no nosso corpo até chegar no nosso pulmão, certo? Vai ser justamente essas vias respiratórias que a gente vai ver a partir de agora. Voltando aqui um pouquinho que eu esqueci de falar, ao lado a gente tem esse desenhozinho aqui desse boneco e todas as estruturas básicas que vão formar o sistema respiratório. A gente vai ter as fossas nasais,
também chamada de cavidades nasais, certo? A cavidade bucal, ou seja, a boca, que a gente também consegue respirar pela boca. A gente vai ter a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. E aqui embaixo a gente vai ter uma estrutura muscular, uma membrana muscular, chamada de diafragma, que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica e que vai atuar aí ajudando esses pulmões a entrada e saída de ar nos pulmões. Continuando aqui, a gente vai ver o que acontece com o ar da narina até a laringe. E o que é narina? Narinas são as entradas, né, por onde o ar entra no nosso corpo, são os populares buracos da venta, né, nossas narinas. São duas, o normal é ter duas. Se nasceu com uma só é porque teve aí algum problema congênito de má formação, mas o normal é ter duas. A partir das narinas, a gente vai ter a cavidade nasal ou fossas nasais. Tanto faz você chamar de cavidade nasal como fossas nasais. Essa cavidade nasal, ela vai ser separada por uma cartilagem, um tecido cartilaginoso, chamado de septo nasal. E vai ser revestida, coberta, forrada por uma camada de pele chamada de mucosa nasal. Certo? Quando eu digo que a cavidade nasal é a continuação da narina e que ela é dividida pelo septo nasal, se você pegar aí no seu nariz, você vai perceber essa cartilagem que separa as suas narinas em duas. Do jeito que elas são separadas aqui, ó, na entrada da narina, essa separação segue pela cavidade nasal, separando toda a sua cavidade nasal em duas estruturas. Por isso que às vezes a gente está gripado ou com alergia e não consegue respirar com a narina esquerda e consegue com a direita. Uma está entupida e a outra está boa. Por quê? Porque são canais independentes, separados por esse septo nasal. Essa mucosa nasal, que eu falei que vai revestir esse caminho, vai ser formado pelo epitélio nasal. Esse epitélio nasal, ou epitélio da mucosa nasal, vai ser a pele que vai forrar o interior do nosso nariz, assim como o interior da cavidade nasal. Esse epitélio ele é muito frágil e altamente vascularizado, quer dizer, rico em vasos sanguíneos. Por isso não é muito difícil que às vezes a gente vá lá limpar o nariz com um cotonete ou com um guardanapo, ou seja lá com o que for, e saia sangue. Por quê? Porque é um epitéliozinho muito fininho, rico em vasos sanguíneos, e você, ao tentar fazer essa limpeza, você rompe ali vasos sanguíneos, que vai fazer com que sangre. Esse epitélio da mucosa nasal, ele não vai ser, vamos dizer assim, reto. Ele vai possuir dobras, ondulações, certo? Essas ondulações que esse epitélio da cavidade nasal vai ter a função de, à medida em que a gente inspira o ar pelo nariz, esse ar passar por essas ondulações, ser filtrado de partículas que porventura venham junto com esse ar, como poeira ou alguma bactéria que você inalou, certo? E ao mesmo tempo em que ele vai fazendo esse movimento de sobe e desce nessa ondulação, esse ar vai sendo aquecido. Ou seja, se você está respirando um ar frio em uma noite fria, você respira o ar na temperatura ambiente, à medida em que ele vai sendo deslocado pela essa cavidade nasal e começa a vibrar aqui, ó, nessas ondulações, ele vai sendo aquecido para que chegue lá no pulmão, não mais na temperatura fria que ele estava no ambiente, mas sim na temperatura em que seu corpo está. Então, essa função dessas ondulações é filtrar o ar de impurezas e aquecê-lo, certo? Essas dobras da mucosa nasal que eu tentei desenhar aqui em cima, elas vão possuir células
chamadas de células ciliadas. Células são ciliadas, elas vão ter formatos de cílios, como se fossem os cílios dos nossos olhos, certo? Vai ser todo recoberto por essas célulazinhas ciliadas. Essas células ciliadas, além de tentar reter as partículas que a gente inalou junto com o ar, seja de poeira, fumaça ou alguma bactéria que tenha entrado pelo nariz, elas também vão produzir uma substância chamada de muco, que nada mais é do que o catarro, certo? Independente de você estar com gripe ou não estar com gripe, essas células produtoras de muco vão estar continuamente produzindo esse muco para que essa superfície dessa cavidade nasal sempre esteja úmida. Se você colocar o dedo no seu nariz em qualquer momento da sua vida, ele vai estar úmido por dentro. Essa umidade vai ser para filtrar essas partículas indesejadas, certo? E ajudar aí a aquecer esse ar. Quando a gente está gripado, que tem uma quantidade grande de muco ou catarro, é porque acontece um desarranjo nessas células produtoras de muco e elas começam a preparar esse muco em grande escala ou fora de controle na tentativa de expulsar alguma coisa que esteja causando alguma inflamação no seu pulmão. Até aí, perguntas? Não, professor. Não? Beleza. Então, saindo da cavidade nasal, o ar chega até uma estrutura chamada de faringe. Em algum lugar nas nossas aulas a gente já ouviu falar nessa faringe. Ninguém lembra da faringe? A faringe, ela é uma estrutura que ela faz parte do sistema respiratório, mas também faz parte do sistema digestório, que é por onde passa o ar e também os alimentos quando a gente engole. Quando a gente estava vendo o sistema digestório, a gente viu que a faringe ia fazer parte do sistema digestório e também do respiratório, certo? Que até a gente viu que a comida que a gente engole pela boca passa aqui pela faringe, mas não cai no sistema respiratório, porque vai existir uma válvula chamada de epiglote, que fecha e impede a entrada de comida no momento em que a gente engole, certo? Essa faringe ela vai se estender do final das fossas nasais ou da cavidade nasal até aqui no começo da laringe. A laringe vai ser esse segundo tubo cartilaginoso aqui, que a gente tem, que é onde tem os nós na nossa garganta, ou os nós da goela. É a estrutura chamada de laringe, que vai se comunicar aqui embaixo com outra estrutura chamada de traqueia, certo? Essa laringe, ela vai ter função apenas no sistema respiratório. É muito comum confundir esses dois aqui, ó, faringe e laringe. Faringe faz parte do sistema respiratório, mas também atua no digestório, porque por ela passa o ar e passa também o bolo alimentar, a comida que a gente ingere. Já a laringe é só do sistema respiratório. Essa laringe também vai ter a mesma função das cavidades nasais, que vai ser filtrar o ar e aquecê-lo à medida em que ele está sendo conduzido ao pulmão. Nessa laringe, a gente vai ter duas estruturazinhas chamadas de pregas vocais ou cordas vocais, que são dois ligamentos elásticos que vibram com a passagem do som. Essas cordas vocais ou pregas vocais, essa vibração delas quando o ar passa, vai funcionar graças à elasticidade ou à formação de fibras elásticas que formam essas pregas nasais, pregas vocais ou cordas vocais. Se você pegar uma liga daquela de dinheiro, você esticá-la e der um peteleco nela com o dedo, ela vai receber o impacto do seu peteleco e depois ela vai ficar vibrando. Por quê? Porque ela tem capacidade elástica.
E essa vibração acontece graças à capacidade elástica daquela liga. A mesma coisa vai acontecer com as nossas pregas vocais ou cordas vocais quando o ar passa por ela. Esse ar passa por ela, elas vibram e produzem som. Sendo assim, se elas produzem som, elas vão ser responsáveis pelo quê? Pela nossa capacidade do quê? Pela voz. Sim, pela nossa capacidade de voz, de falar. À medida em que o ar passa pela laringe, essas pregas vocais, ou cordas vocais, como queira chamar, vibram, produzem som, e a gente, através da língua e dos lábios, molda esse som em forma de palavras. Professor, Oi. Marisa colocou assim no chat. Quando nós estamos com gripe, o nariz entope, correto? Eu queria saber o porquê desse entupimento do nariz. Esse entupimento do nariz, Marisa, quando a gente está com gripe, a gente produz excessivamente muco. Né? Aquele muco que seria para apenas lubrificar, manter úmido esses lugares por onde o ar vai percorrer, começa a ser produzido em excesso. Então esse entupimento dessas narinas ou dessas cavidades nasais pode se dar pelo acúmulo de muco, de catarro aqui, ó, na cavidadezinha, impedindo que o ar passe, ou então por alguma reação alérgica que vai fazer com que o epitélio nasal inche e feche essa abertura. Esse inchaço do epitélio nasal e o fechamento dessa abertura se dá mais em reações alérgicas, como por exemplo quando a pessoa tem rinite alérgica. Essa rinite alérgica, esse fechamento dessa cavidade vai se dar principalmente por uma irritação desse epitélio, que vai inchar e fechar. Mas no caso da gripe é mais pelo acúmulo de muco, de catarro ali naquela passagem. Espero que tenha entendido. Tá certo, obrigada, Jennifer. Entendi sim. Entendeu sim? Qualquer coisa é só perguntar. Estou aqui para isso. Professor. Oi. Agora uma pergunta minha. Falando nas pregas vocais, o que é que ocasiona a falta de voz? Falta de voz vai ocorrer... Deixa eu ver como é que eu vou te explicar. Falta de voz, acontece uma inflamação nessas cordas ou pregas vocais. Pode ser causado por quê? Por uma gripe, por uma gripe, alguma doença respiratória que você tenha, que vai causar uma inflamação nessas cordas vocais, ou simplesmente por você ter ido para um show e ter gritado muito. Vamos imaginar que você foi para um show e gritou muito. Você causou uma irritação nas suas cordas vocais, devido ao uso dela, daquele ar, forçando elas diretamente para você gritar, certo? E essa irritação vai fazer com que ela inche e diminua a capacidade de vibrar com a passagem do som. Vamos dizer assim, ela vai ficar mais rígida com essa inflamação. Por isso que a gente fica sem conseguir falar direito, certo? Ou então, quando a pessoa fala muito, igual no meu caso aqui, que estou falando, estou forçando muita passagem de ar por essas cordas vocais ou pregas vocais e elas estão ficando ressecadas. Quando elas vão ficando ressecadas, elas também perdem essa capacidade de vibrar. Aí a pessoa vai ficando com a voz rouca. Elas vão perdendo a capacidade de fazer som. Entendeu, Bruno? Entendi, professor, mas quando ocorre isso da falta de voz, passa tipo rapidamente ou demora muito tempo para passar? Não, depende da causa. Né? No meu caso aqui, se a falta de voz ou a rouquidão for porque minhas pregas vocais estão com falta de lubrificação, estão ressecadas, é só eu tomar um pouquinho d'água que vai lubrificar e elas vão voltar a funcionar. No caso de alguma inflamação causada quando você está com gripe ou alguma doença respiratória, aí provavelmente aquela inflamação que está no seu pulmão, ela viajou, né, pela traqueia, chegou até a laringe e inflamou suas cordas vocais. Então essa inflamação só vai passar e sua voz vai voltar ao normal quando ela desinflamar. Certo?
Aí vai ter Certo. de tomar um anti-inflamatório, alguma coisa, para que elas parem de inflamar e voltem ao seu estado perfeito. Ou então se curem sozinhas. Mas aí demora. E agora, entendeu? Bruno? Entendi, professor. Pronto. Qualquer coisa é só perguntar. Pronto. E agora o caminho que o ar faz da traqueia até os pulmões. A gente viu que o ar ele entra pela narina, passa pelas cavidades nasais ou fossonasais, depois passa pela faringe, entra na laringe e a laringe se comunica com a traqueia. Certo? A traqueia ela vai ser um tubo muscular que permanece aberto devido à presença de anéis cartilaginosos. A traqueia, essa nossa popularmente goela dura aqui que você consegue pegar no seu pescoço e sentir. Você sente que esses anéis que formam essa traqueia são duros, porque são formados de um tecido chamado de tecido cartilaginoso e são duros, rígidos, e isso não permite que ela se feche em momento nenhum. Essa traqueia permanece aberta diretamente, certo? Na altura do peito, essa traqueia ela vai se bifurcar, ou seja, ela vai se dividir em dois ramos. Esses dois ramos que essa traqueia se divide na altura do peito vai ser chamado de brônquios, certo? À medida em que esses brônquios se ramificam para dar entrada nos pulmões, eles passam por uma nova ramificação e aí passam a ser chamados de bronquíolos. Depois eu explico isso melhor aqui no desenho para vocês entenderem. À medida em que esses bronquíolos, que foi a ramificação dos brônquios, que se deu no pulmão, vai se tornando mais profundo no tecido pulmonar, ele se ramifica em partes ainda menores, que serão chamadas de bronquíolos. O conjunto desses bronquíolos, de aproximadamente 1 milhão deles, certo? Associados aos brônquios secundários e terciários, vão formar uma estrutura chamada de árvore respiratória. Agora eu vou para o desenho, e no desenho talvez seja um pouco mais simples de vocês entenderem o que eu quis dizer. A gente tem aqui a laringe, que a gente viu anteriormente, o que é ela. Aqui em seguida a gente tem a traqueia, e a ramificação dessa traqueia, a bifurcação dela em duas. Essa primeira bifurcação da traqueia em duas vai receber o nome de brônquios. Indo aqui para esse desenho, a gente vai ver que cada um dessas ramificações vai entrar em um dos pulmões. A gente não tem dois pulmões, o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Então essa traqueia, que era um só, se ramificou em dois brônquios e cada brônquio aí se encontrou com o pulmão. Quando esse brônquio ele penetra no pulmão, olhando aqui para o desenho, ele vai se ramificar em canais ainda menores, vamos dizer, mais finos. Essa ramificação do brônquio dentro do pulmão será chamada de bronquíolo? Não, será chamada de brônquio secundário ou brônquio de segunda ordem. À medida em que ele se aprofunda no pulmão, ele se ramifica mais uma vez. E essa ramificação vai ser chamada agora de brônquio terciário. Então, recapitulando, a gente vai ter o brônquio primário. Deixa eu apagar isso aqui, essa bagaceirinha que eu fiz. Apaguei tudo aqui. Pronto, vejam só. A gente vai ter o brônquio primário, aqui ó, na primeira ramificação. Quando ele se ramifica em ramos menores, já dentro dos pulmões, vai ser chamado de brônquios secundários. Quando ele se ramifica em partes ainda menores, brônquios terciários. Então, os primários vai ser da bifurcação da traqueia até a entrada nos pulmões. A primeira ramificação nos pulmões vai ser chamada de brônquios secundários ou brônquios de segunda ordem. E a próxima ramificação dentro dos pulmões, brônquios de terceira ordem ou brônquios terciários. Beleza.
Se vocês observarem nesse desenho, a gente vai ter ainda ramificações aqui nessas pontinhas bem mais finas. Essas ramificações fininhas são microscópicas, ou seja, tão finas que a gente quase não consegue vê-las a olho nu. Essas ramificações das pontas dos brônquios terciários serão agora chamadas de bronquíolos, certo? Bronquíolos seria a parte mais fina dessas ramificações. O conjunto desses brônquios primários, brônquios terciários e bronquíolos vão formar uma estrutura chamada de árvore respiratória. Por que árvore respiratória? Se você pegar essa imagem aqui e inverter ela na sua mente, ela vai formar uma árvorezinha. Aí um caule se ramificando em vários galhos. Então a árvore respiratória formada por brônquios primários, brônquios secundários, brônquios terciários e nas pontinhas delas, formando os ramos mais finos, os brônquios terciários, não, os bronquíolos. Aí eu pergunto aí, entenderam essa árvore respiratória? E essa divisão dos brônquios em primários, secundários e terciários? Isso vai ser de acordo com a profundidade que eles vão estar no pulmão e o quanto fino eles se tornaram à medida que vai entrando nesse pulmão. Passando dessa árvore respiratória, que a gente viu da traqueia até os pulmões, a gente vai ver agora o que são os pulmões. Os pulmões são dois, né, logicamente. Existem pessoas que têm apenas um pulmão, ou por algum problema de acidente e perdeu um pulmão, ou então algum problema congênito, onde a pessoa já nasce com um pulmão só. É raro, mas pode acontecer. Se a pessoa consegue viver com um pulmão só, consegue. Terá algumas limitações na vida, mas consegue viver. Vejam só. O pulmão vai ser um órgão de consistência esponjosa. Quando eu digo consistência esponjosa, quer dizer, se você pegar um pulmão e amassá-lo entre seus dedos, a mesma consistência de uma esponja de lavar prato será a consistência de um pulmão, certo? Esse pulmão ele vai ser protegido pelas costelas, ou seja, ele vai ficar situado abaixo de uma capa protetora óssea, que é a capa das costelas, e o pulmão será revestido pela pleura. E o que é isso, essa pleura? Essa pleura é uma membrana formada de duas camadas. Essa membrana vai revestir, cobrir, proteger toda a superfície do pulmão. Quando eu digo que essa pleura é uma camada dupla, se ela é dupla, ela vai ser formada de duas camadas, é claro. Então imagine que o que eu vou desenhar aqui agora é essa pleura formada de duas camadas. Primeira camada, segunda camada. Entre a primeira camada da pleura e a segunda, vai existir um líquido, seria esses pontinhos que eu estou colocando aqui, chamado de líquido pleural, que vai ter a função de amortecer possíveis impactos ou choques que esse pulmão venha a sofrer. Então esse líquido pleural ele vai ter essa função aí de amortecimento de choques do pulmão. Às vezes até choque mesmo do pulmão contra os ossos da costela durante o ato de inspiração e expiração. Certo? Vai impedir aí que esse tecido do pulmão, vamos dizer assim, seja danificado. Então o que é a pleura? Uma camada dupla que reveste todo o pulmão, formado por duas membranas. E entre essas membranas a gente vai ter um líquido chamado de líquido pleural, que vai proteger aí o pulmão de possíveis choques ou agressões, vamos dizer assim. Nesse círculozinho amarelo, a gente tem aqui uma curiosidade anatômica dos nossos pulmões. Deixa eu apagar isso aqui que está ficando muito bagunçado. Uma capacidade... Como é que eu disse? Uma curiosidade anatômica dos nossos pulmões. O pulmão direito ele é maior que o pulmão
esquerdo. Aí eu pergunto a vocês aí, por que vocês acham que o pulmão esquerdo, você sabendo onde se localiza o pulmão, ele vai ser menor do que o pulmão direito? Alguém tem alguma ideia porque o pulmão esquerdo, durante a nossa evolução, ele ficou menor do que o direito? Não? Ninguém? Porque o pulmão esquerdo, ele divide espaço com um órgão que pega parte da cavidade esquerda do nosso tórax, que é o coração, certo? Então aqui, ó, o coração situado no centro do nosso peito, entre os dois pulmões, mas uma boa parte do coração, que é essa partezinha aqui, ó, eu estou correndo com o propulsor do mouse em cima dela, está do lado esquerdo. E essa, vamos dizer assim, competição por espaço dentro da nossa caixa torácica fez com que o nosso pulmão esquerdo ficasse menor do que o pulmão direito. Sendo assim, ó, o pulmão direito, que é maior, ele vai ser dividido em 3 lobos ou partes, certo? Uma parte aqui, outra aqui e outra aqui. Se vocês podem verem aí nessa imagem, se vocês conseguirem observar, a gente tem 3 ramificações bem nítidas aqui. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira vai ser chamada de lobo superior direito. A do meio, de lobo intermediário. E a terceira, de lobo inferior. Isso no pulmão direito. Quando a gente vai para o pulmão esquerdo, que é menor do que o direito, a gente só vai ter 2 ramificações, aqui, ó, separadas. A esquerda superior, ou lobo esquerdo superior, e o lobo esquerdo inferior. Ou seja, o lobo intermediário, que a gente tem no pulmão direito, não tem no pulmão esquerdo. Por quê? Porque ele é menor, certo? Então, o pulmão direito, maior e dividido em 3 lobos ou parte. Superior, intermediário e inferior. O esquerdo só superior e inferior. Não teve espaço para existir o intermediário. Ok? Até aí. Perguntas? Não? Não. Beleza, Bruno. Obrigado. Continuando aqui, a partir desse círculo amarelo, a gente vê os brônquios que se ramificam por todo o pulmão, possuem em sua extremidade um grupo de estrutura denominadas de alvéolos. Veja só, os bronquíolos que se ramificam por todo o pulmão, a gente viu que bronquíolos são aquelas ramificações microscópicas, né, que se ramificam aí a partir de todo o pulmão e que são as pontinhas da árvore respiratória. Na pontinha de cada bronquíolo desse vai existir estruturas denominadas de alvéolos pulmonares. E o que são esses alvéolos? Esses alvéolos pulmonares são estruturas que lembram um cacho de uva, certo? Serão chamados de alvéolos pulmonares ou podem também ser chamados de sacos alveolar, como queiram chamar. Esses alvéolos pulmonares, eles vão ficar intimamente ligados e unidos aos capilares sanguíneos. E vai ser através dessa união dos alvéolos pulmonares com os capilares sanguíneos que vai ocorrer a troca gasosa entre o ar que a gente expira, que foi para o nosso pulmão, e a nossa corrente sanguínea. Certo? A partir dessa ligação entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, vai ocorrer um fenômeno chamado de hematose, que nada mais é do que a troca dos gases dos alvéolos pulmonares para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea para os alvéolos pulmonares. Vamos ver aqui nesse desenho, ver se fica mais fácil da gente compreender. Imaginem que esse bichinho aqui que eu estou fazendo um X, né, é aquela ramificação finíssima do pulmão, chamada de bronquíolo.
E na extremidade, na ponta de cada bronquíolozinho desse, vai estar situado os alvéolos pulmonares, que nada mais são do que células ocas formadas de um tecido epitelial, certo? Essas células ocas aqui são ocas, mas não estão vazias, porque elas são preenchidas pelo ar que a gente respira, certo? Uma vez que esses alvéolozinhos aqui, que parecem uvas, essas bolinhas, estão cheias de ar, elas vão estar ligadas a capilares venosos. Se são venosos, vêm das veias. E a capilares arteriais, que vêm das artérias, certo? E vão fazer aí a troca de gases entre o alvéolo pulmonar e a corrente sanguínea. A gente tem aqui destacado em azul, né, um vaso sanguíneo, que seria uma artéria, que seria uma veia, que se ramifica em capilares venosos, e aqui do lado vermelho, uma artéria que se ramifica em capilares arteriais. Se a gente está falando de capilares venosos e capilares arteriais, baseado no sistema circulatório que a gente estudou, que tipo de sangue vai circular dentro dos vasos arteriais, dentro das artérias? Alguém lembra o que é que circula dentro do sangue? Que tipo de sangue circula nas artérias? Esse sangue é rico em quê? Ninguém lembra? O sangue arterial, ele vai ser rico em oxigênio, né, e nutrientes. Porém, aqui a gente está falando do sistema respiratório e o que importa a gente aqui é só o que acontece de trocas gasosas. Então, se o sangue arterial ele carrega oxigênio, na união desse alvéolo pulmonar com o capilar arterial, o capilar arterial vai pegar de dentro desse alvéolo o oxigênio que será enviado para a corrente sanguínea. Ao mesmo passo em que o sangue venoso, que a gente viu que é rico em gás carbônico, vai trazer para esse alvéolo e vai liberar para dentro desse alvéolo o gás carbônico, certo? Ou seja, capilar venoso vai entregar para o alvéolo o gás carbônico, enquanto que o capilar arterial vai retirar desse alvéolo o oxigênio. E aí vai acontecer aquele processo de troca gasosa. E esse processo de troca gasosa entre o alvéolo pulmonar e os capilares sanguíneos vai receber o nome de hematose. Perguntas? Até o momento, não. Ok. Está conseguindo compreender, Bruno? Estou sim, professor. Bruno e demais. Estou falando Bruno porque é ele que está se comunicando. Mas a pergunta é para todos, viu? Indo para o próximo slide. E a nossa aula já acabou. Certo? Então eu vou deixar para continuar esses próximos slides a partir da próxima aula. Certo? A partir da próxima aula a gente vê aí a fisiologia da respiração.